de número 42. O nosso irmão Leonardo, ele está fora de Belo Horizonte. Ele, no último feriado, ele ia fazer uma visita para a mãe dele. Já estava, né? Tem que visitar a mãe. Domingo que vem é Dia das Mães, né? Mas quando ele ia viajar, o prefeito lá da cidade fechou a cidade lá, né? A cidade dele tem 2.000 habitantes, fecharam a cidade. Eu brinquei com ele, conseguiram fechar a sua cidade também? Né? Fechou a cidade dele lá, acho que é mais de 2.000, né? Não sei, estou brincando. Mas aí ele pediu licença para que fosse esse final de semana visitar a sua mãe. Então, por isso que ele não está conosco hoje, tá? Salmo de número 42. Nós vamos ler os versículos 5, 11 e depois o versículo 5 do Salmo 43. Vamos ler o versículo de número 5 do Salmo 42 juntos. Leiamos. Porque estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? A Ele, meu auxílio e Deus meu. Se você for lá no versículo 11 do Salmo 42, vai ter o mesmo versículo sendo repetido. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E se nós formos o Salmo número 43, no versículo de número 5, vamos ler de novo esse texto? Leiam. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse versículo ele é citado 3 vezes nesses 2 salmos, segundo a nossa divisão. Alguns estudiosos dizem que não existem 2 salmos aqui, existe um salmo só. É um único salmo, não era para existir o salmo de número 43. Se nós formos olhar, né, o hebraico ele tem uma certa métrica para se escrever, e realmente no original dá-se a intenção que há a continuação do texto. E da mesma forma a gente vê aqui, mesmo no português, que tem uma sequência, tem uma continuação do texto. Por que me fizeram essa divisão? Não me perguntem, que eu não sei, né? Porque resolveram dividir esse salmo dessa forma. Mas esses 2 salmos, eles tratam do mesmo assunto. O salmista, né, aqui neste caso, ele quer dar ênfase à necessidade, né, de sermos os terapeutas da nossa própria alma. Por que isso? Você está vendo que a primeira coisa que ele fala nesse versículo, por que estás abatida, ó minha alma? Ele reconhece que a alma dele está abatida. Ele reconhece que ele tem uma tristeza espiritual. A gente acha que isso é uma coisa simples, irmãos, mas não é. Isso, primeiramente, é um privilégio dos crentes. Quem que nos entristece às vezes? O próprio Espírito Santo de Deus, não é? Quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus nos entristece? Graças a Deus, né? Graças a Deus ele nos entristece. O Espírito Santo de Deus, ele nos traz a tristeza várias vezes, em vários momentos. Aqui nesse caso, o salmista, ele está triste porque ele não pode louvar, ele não pode cantar ao Senhor. O contexto deste salmo aqui é o contexto de um salmista que está exilado. Ele está no cativeiro, longe do templo, privado do culto público, sem desfrutar das alegrias da adoração e dos louvores da casa de Deus. Nós estamos estudando aí, né? Nós estudamos o altar, nós estudamos o tabernáculo, nós estudamos o templo na última quarta-feira,
Nós vamos agora, quarta-feira, estudar os utensílios da casa de Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a adoração ela era executada no templo, né? Então, quando os judeus foram exilados, eles se sentiram impedidos de louvar o Senhor. Tanto que você vai ver aqui em alguns salmos, né, os dominadores falando com os israelitas assim, toca suas armas, toca sua harpa, canta louvores ao Senhor. Aí tem um salmo que diz assim, dependuramos as nossas harpas, os nossos instrumentos no salgueiro. Né? Ficavam lá dependurados e eles não tocavam, eles não cantavam. Talvez poderia ser até pelo entendimento equivocado, né? Porque se a gente for olhar a primeira prefiguração do altar, o altar poderia ser feito em qualquer lugar e a adoração poderia ser feita em qualquer lugar a Deus. Mas eles tinham esse sentimento que a adoração ela deveria ser essencialmente no templo por causa da presença efetiva de Deus. E ele tem uma plena consciência que Deus é a sua plena alegria, a alegria mais excelente. Vamos aqui no Salmo de número 43, no seu versículo 4. Vamos ler juntos? Então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei. Isto, ó Deus, Deus meu. Ele está clamando, ele está chorando, a alma dele está chorando, porque está longe do templo, porque está longe da casa de Deus. Ele está pensando, né, em ir para a casa de Deus, para louvar o Deus que é a alegria dele. Ele está sentindo falta do louvor lá naquele exílio amargo, cravejado de setas venenosas dos inimigos, costumes, comida, tudo diferente. Toda hora é ferido pela língua fiada dos inimigos, da sua confiança em Deus. Muitas vezes os babilônicos falavam, cadê o seu Deus? Aí vocês não são o povo de Deus, mas são os nossos escravos, e zombavam. Por isso que ele fala assim, eu espero em Deus, pois ele é o meu auxílio, e ele é o Deus meu. Ele ainda crê que num dado momento aquela situação ia mudar, e ele ia estar na casa de Deus louvando. Ele lembra com muito saudosismo das procissões, né? O que é as procissões? É quando o povo se reunia, se ajuntava e ia em romaria, cantando louvores pelas ruas para a casa de Deus, para louvar o Senhor. De vez em quando a gente vê hoje os romanistas fazendo uma procissão, né? A gente vê aí nos dias dos santos, aí eles fazem a procissão, andam. As chamadas procissões do Antigo Testamento, elas estavam ligadas às festas judaicas, né, as grandes festas, mas ela estava ligada àquela coisa de mais interiorana. Aqui nós moramos todo mundo longe, nós vamos de carro, né? Nós viemos de Uber, nós chegamos aqui de várias maneiras aqui na igreja, mas naquela época onde todos se deslocavam a pé, se deslocavam ou no máximo a cavalos que poderiam ter lá, ou a camelo, mas eu ia andando e batia na porta da casa do Cláudio. Vamos, Cláudio, vamos. Aí eu passava ali na casa de Sandra e Raimundo. Vamos, Raimundo. E aí a gente já começava a cantar um louvor, a gente já começava a orar. Aí Dona Neiva está passando, entra aqui, Dona Neiva. E vamos todo mundo caminhando para a casa de Deus, cantando, indo para o templo. Olha que coisa bonita, isso se fazia uma procissão. Já tinha os pontos que o povo ia passando e se encontrando, até chegar aquela multidão no templo, louvando e cantando ao Senhor. Isso era uma alegria, isso era um momento solene para as pessoas. Por isso o salmista, ele diz aqui no Salmo de número 42, no versículo 4. Vejam aqui, por favor, no Salmo 42, no versículo de número 4. Vejam bem o que ele diz. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu
com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Por isso que o salmista diz assim, né? Me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a casa de Deus é uma alegria. Era para a gente estar realmente, saindo de casa com essa alegria, com gritos de louvor, cantando, vamos à casa do Senhor. Olha, aquelas procissões festivas, com o propósito de adorar a Deus. O tempo passou, muita coisa mudou, e nós ficamos um bom tempo sem vir à casa do Senhor. E é sobre isso que é a meditação do nosso sermão hoje, nos nossos dias. Em meio à pandemia, acabou que nós também ficamos em um cativeiro, né? Não um cativeiro babilônico, não um cativeiro assírio, mas um cativeiro. Ficamos dentro das nossas casas, limitados à comunhão dos irmãos, apenas virtual, né? O que Deus possibilitou para que nós pudéssemos nos reunir. E o salmista, ele confronta a sua alma a não ficar abatida, mas promete à sua própria alma estar na casa de Deus e louvar a Deus. Porque nesse episódio ele entende que seria a cura da sua alma. Como que o salmista faz então? Ele lá longe, lá no cativeiro, ele fala para a alma dele, olha, minha alma, você está abatida, mas tenha uma certeza, espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, pois é Ele o meu auxílio e Deus meu. Eu não sei o que os dias para frente prometem para nós. Mas a primeira certeza que nós temos que ter é que nós temos que estar com o louvor nos nossos lábios, no nosso coração e com saudade da casa de Deus. Sempre com saudade da casa de Deus. Lembrando que Deus é o nosso auxílio. Lembrando que Deus é a nossa proteção e que nós veremos a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que nós somos terapeutas da nossa alma, ou devemos ser terapeutas da nossa alma, quando nós somos privados do culto público. Aqui no caso ele foi privado do culto público. Então ele viu que a alma dele estava abatida por isso, banido de Jerusalém, longe da casa de Deus, privado das festas cerimoniais, cercados de inimigos impiedosos e com circunstâncias medonhas. A sua alma estava num lockdown radical. Meus irmãos, nós podemos estar em lockdown, mas Deus não está em lockdown. A nossa alma não pode entrar em lockdown. Ao mesmo tempo também que eu tenho dentro da minha reclusão de buscar a Deus, eu não posso me conformar e abandonar o culto público. Vocês veem que ele, com certeza, ele está falando a Deus, mas ele está pensando em estar na casa de Deus. Por que eu estou falando isso? E estou pensando em cima desse texto aqui para meditar contra essa situação que nós estamos vivendo. Quando essa pandemia abrandar mesmo, ela mudar, nós vamos sentir muitos reflexos em vários setores. Em vários setores. Muitas coisas vão mudar. Vão mudar. Muitas coisas chegaram e chegaram para ficar. Né? Por exemplo, tem empresas que elas estão se adequando a nunca mais voltarem presencialmente. Os servidores vão continuar trabalhando de forma remota. Foi uma experiência que teve obrigatoriamente devido a esse lockdown. Né? Nós aqui na igreja, no conselho, nós falamos assim, olha, muitas das nossas reuniões nós descobrimos que nós podemos continuar depois da pandemia
Se é para resolver uma coisa rápida, alguma coisa, nós reunimos ali virtualmente, né? Que às vezes a gente tinha um medo e resolve, sem ninguém sair de casa. É tão mais simples, né? Eu mesmo tinha um medo danado de abrir esses negócios de mexer com câmera, o outro me vê lá, como é que faz, eu não sei fazer, né? E a gente aprende a ver que a coisa é muito mais simples do que a gente imagina, né? Então, às vezes, certas decisões, alguma coisa simples que a gente vai precisar de resolver, o Pedro lá abre a câmera, o Raimundo ali do Nova Floresta, de Silveira, o Pedro lá do Dona Clara, né? O Cláudio dos Colégio Batista, eu lá da Renascença, abrimos as câmeras, estamos juntinhos, conversamos, resolvemos coisas que chegaram para ficar, né? A gente não vai ver que não vai mudar, né? E muitas outras coisas elas vão entrar nessa questão, mas uma coisa ela não pode mudar na essência do nosso coração: o culto público. Não há nada que substitua o culto público. Mas tem muita gente por aí que está achando que assistir culto pela televisão ou assistir culto virtualmente, né, vai substituir o culto público. Não, ele pode ser uma solução alternativa num momento de pandemia onde nós não podemos sair de casa, é um lockdown, é muito bom, né? É muito bom. É muito bom também vocês, às vezes, dentro dos seus dias da sua casa, você está lá, está fazendo nada, você põe uma pregação, escuta, assiste, né? Não tem problema nenhum também nisso, né? Põe uma música, assiste um grupo de louvor cantando, não há problema nenhum nisso. Isso é até muito edificante, né? Sabendo quem você ouve ali e quem você está, o que você está escutando, não tem problema nenhum nisso. Mas a gente tem que ter, nesse passar da pandemia, essa vontade do salmista de voltar ao culto público, de estar na casa de Deus, de sentar aqui nesse banco, de ouvir o sermão, de adorar junto, de abraçar o irmão, de ver o irmão de perto. A gente vê que, eu estava lendo, né, uma matéria de um psicólogo, e ele está falando que um dos problemas, olha bem como é que essas coisas de pandemia é interessante, um dos problemas que nós estamos tendo aqui é do uso de máscara, que a máscara ela tira o sorriso do rosto das nossas pessoas. Parece que isso não tem problemas, mas vocês já notaram que a gente não sabe se a pessoa está rindo. Claro que a gente pode sorrir com os olhos, né? Mas não é a mesma coisa a gente ver, vou usar um termo aqui, a cara escancarada e aquele sorriso aberto da pessoa. Essas coisas pequenas, elas influem na nossa relação como pessoa e mudam as coisas. A reunião dos remidos na casa do Senhor é o tônico para a alma, é fortificante para a nossa fé, é estimulante para o nosso amor fraternal. Vocês sabem o que é comunhão? Quando a gente pensa assim, né? Comunhão. O que é comunhão? Todo mundo pensa que comunhão é uma coisa mais social, né? Eu tenho comunhão com meu irmão. O que eu tenho comunhão com meu irmão? Então eu vou tomar um café com ele, depois da igreja nós vamos comer um churrasco, nós precisamos fazer mais alguma coisa como comunhão. A nossa igreja, se vocês forem lembrar, ela tem alguns propósitos que ela segue. Desde quando nós plantamos a igreja, nós tivemos alguns propósitos. O primeiro deles é de ser uma igreja séria. Por que ser uma igreja séria? Porque a igreja não é séria, não? Não sei, mas o propósito nosso é de ser uma igreja séria. Vocês entenderam o que eu disse. O nosso é de ser uma igreja séria, fazer as coisas com muita seriedade. A outra propósito da gente é de pregar o evangelho fielmente, ser fiel às escrituras, independente de qualquer coisa. Então é a fidelidade às escrituras. Nisso está incluído um monte de questões, fidelidade no evangelho, fidelidade na nossa teologia. O terceiro propósito nosso é ser uma igreja que busca uma adoração bíblica e reverente. Não é que nós estamos querendo dizer que é proibido isso, proibido aquilo, não. Nós fazemos o que está dentro da Bíblia com reverência e com ordem. Esse é o nosso propósito da nossa adoração. E o último ponto da nossa
O propósito da nossa igreja é uma igreja que zela pela comunhão dos membros. Aí eu vou levar vocês a pensar, o que seria esse zelar pela comunhão dos membros? Seria que uma igreja que promove eventos a todo momento para que os irmãos sempre estejam em comunhão, estejam juntos? Mais do que isso. É claro que nós promovemos, é claro que às vezes promovemos eventos, um café, um chá, uma reunião de casais, e isso, aquilo, né? Isso toda igreja deve promover. São eventos para comunhão, mas dentro da igreja as pessoas pensam comunhão como isso. Comunhão é muito mais do que isso. Sabem o que é a verdadeira comunhão quando eu falo que é comunhão? Eu e Sandro, nós temos várias diferenças, muitas diferenças, né? Mas nós temos algumas coisas em comum que me fazem irmão e irmã dela em Cristo. A nossa direção de pensamento é comum, ou seja, é isso que é a comunhão da igreja. De vez em quando a gente vê a igreja assim, a igreja sobre um determinado assunto, um pensa de um jeito, outro pensa de outro pensa de outro jeito. Isso não é comunhão, vocês sabiam? E qual que é o pensamento que baliza a nossa comunhão? O pensamento de Deus. Então nós passamos por aquilo que Deus pensa, por aquilo que Deus quer, e aquilo promove a comunhão da igreja. A comunhão da igreja está muito mais ligada a uma união de pensamento em detrimento daquilo que Deus pensa do que o meu relacionamento interpessoal com as pessoas. Era para, em certos assuntos, por exemplo, vamos pegar um assunto polêmico aqui, que nós somos, eu tenho certeza que nós somos aqui, todos aqui, pró-vida. Nós somos contra o aborto. Era para que a igreja tivesse comunhão. Mas nós não temos grupos que se dizem até protestantes evangélicos que são a favor do aborto? Não temos, Raimundo? E não são poucos? Não há comunhão nisso. Isso é essa descomunhão, por isso que os teólogos eles dizem que a descomunhão, né? Quando não há comunhão, o diabo está no meio. Toda vez que a igreja se divide em um pensamento, o diabo entra. Porque ele quer dividir, ele é o divisor. Porque quando a igreja está coesa no seu pensamento, né, nós podemos discorrer e discordar de pontos teológicos, não tem problema. Nós podemos discordar se eu canto esse cântico ou se eu canto o outro. Nós podemos discordar em pequenas coisas que às vezes não afetam a realidade do culto. Mas aqueles princípios básicos da fé cristã é o que nos traz comunhão. Jesus morreu e ressuscitou, somos justificados em Cristo, a salvação é somente por Jesus Cristo, a adoração somente a Deus. Então esses princípios, né, daquilo que Deus quer, Deus é o Criador de todas as coisas, é o que nos proporciona a comunhão. Então quando a gente fala assim, uma igreja que zela pela comunhão dos seus membros, o que nós estamos dizendo? Está muito mais além do que fazer um chá ou do que fazer um café, que é muito importante, mas está relacionada com o púlpito e o ensino da igreja, porque é através do ensino da Escritura e é através do púlpito que eu consigo, e nós como igreja conseguimos através do poder de Deus unificar o pensamento da igreja e criar nesse pensamento da igreja uma coesão que cria a comunhão. Então era para que um determinado assunto nós saímos daqui todos com a mesma opinião. Vocês vão falar assim, mas nesse mundo moderno, né, pós-moderno, algum pode estar pensando assim, não, mas eu tenho que ter o meu direito de livre-arbítrio, tem essas falas assim, não. Dentro do pensamento cristão, não tem isso. É o que eu falo para os meus garotos lá quando eu dou aula. Não existe terceira via no cristianismo. O cristianismo, ele nasce entre Deus e diabo, uma luta. Ele fala entre santidade e pecado, ele fala entre inferno e céu, ele fala entre amargo e doce, ele fala o que vai para a direita, o que vai para a esquerda, ele fala o que está com ele e o que está apartado dele. Ele não tem o terceiro caminho, se ninguém desconfiou ainda. Ou é ou não é. O cristianismo não é a religião, não é a fé da terceira via. Então, de vez em quando, as pessoas têm medo de falar assim, é radical. O cristianismo ele tem um radical, ele tem uma centralidade, ele tem uma unidade de pensamento. E essa unidade de pensamento é o que cria comunhão. Então, quando eu falo que eu tenho comunhão com Cláudio,
é muito mais de uma amizade, de relacionamento com ele, de eu gostar dele como pessoa, como homem, como pai de família, mas eu tenho uma unidade com Cláudio na forma de pensar, na maneira de ver as coisas, na maneira de interpretar as coisas, na maneira de votar, na maneira de opinar. Essa é a verdadeira comunhão da igreja. Quem dera, né? Quem dera, né, Raimundo, essa comunhão conseguisse ser plena, como Deus quer aqui, hein? Que força que a igreja hoje teria. Mas esse esfacelamento de pensamentos e da comunhão da igreja agrada nada mais, nada menos do que só um ser, o diabo. E quanto mais essa comunhão ela está esfacelada, mais o diabo fica feliz. Mas essa comunhão se adquire com o ensino fiel da palavra. Então, esse distanciamento do culto público pode promover um afastamento da comunhão. Porque hoje em dia, olha, vejam bem o que está acontecendo. As pessoas, às vezes, não têm o discernimento como nós. Nós aqui ensinamos doutrina, teologia. Então, vocês todos sabem qual que é a nossa linha de pensamento. Mas tem gente que ele vai ali, assiste um culto de um jeito, ele fala amém, ele vê outro amém, ele vê outro amém. Quando ele vê, tem uma salada de fruta na cabeça dele que não consegue discernir nada. Na verdade, ele guardou muita informação, mas aprendeu muito pouco. Né? De vez em quando a gente vai ouvir uns pregadores ali, eu fico assistindo, vendo, falo, olha, o cara é até reformado, depois ele muda para o pensamento arminiano, depois ele é liberal, depois... Na verdade, ele fala de tudo um pouco, né? E a gente tem que ter essa preocupação. Nós devemos ser terapeutas da nossa própria alma quando nos vemos privados do culto público. Eu quero pensar igual o meu irmão, eu quero me achegar ao meu irmão, eu quero ver o que a igreja tem genuinamente para me dar. Nós não devemos nos alegrar com esse tipo de comodidade. Essa pandemia gerou uma comodidade nas pessoas. Muita gente não volta mais para a igreja. Vai continuar ali, se achando que ouvir um culto, assistir um culto, está resolvido o problema dele. E o movimento dos desigrejados tem uma tendência a crescer muito aí nessa pandemia. O culto, meus queridos irmãos, é a vida do adorador. A igreja reúne os adoradores e promove uma adoração solene. Então não é à toa que Jesus Cristo falou assim, olha, está vendo aquela assembleia ali? Ela se chama eclésia, era uma assembleia grega que acontecia para reunir os gregos, para discutir de vários assuntos. Ele falou assim, eu quero que funde a minha igreja, e eu sou a pedra fundamental. Então essa igreja de Cristo, ela discute o quê? Acerca das coisas de Cristo, em relação a todas as coisas que acontecem no mundo. A igreja, ela deveria continuar sendo a fonte de ensino do mundo. Na antiguidade, eles usavam um termo que a Igreja Católica Romana usa muito, né? O André conhece esse termo, e nós protestantes temos muito medo desse termo. Esse termo se chama o magistério da igreja. Os católicos, eles gostam, né? O segundo magistério da igreja, segundo magistério da igreja. Nós devíamos usar mais esse termo. Na verdade, a gente devia opinar, às vezes, nas coisas lá fora, né? Quando tiver uma opinião, a gente fala assim, segundo o que a igreja ensina, a minha opinião é isso, isso, isso. Isso se chama segundo magistério da igreja. Os antigos, eles usavam muito isso. Agostinho falava, ele falava assim, segundo o magistério da igreja. Na verdade, ele está dizendo assim, segundo o que se ensina as Escrituras, segundo o que se ensina a Deus, segundo o que a igreja do Senhor se posiciona, é assim. E é nesse culto solene que nós nos juntamos e pensamos igual, porque nós estamos conversando aqui juntos no sermão a mesma coisa. Meus irmãos, nesse interim, nós não devemos deixar de querer o culto público e buscar a nossa comunhão. Em primeiro lugar, então, nós devemos ser terapeutas da nossa alma, cuidar da nossa alma quando nos vemos privados do culto público. Se você está se sentindo muito distante da igreja, se aproxime dela. Aí aqui na igreja,
o lugar de nós nos reunirmos, de você se fortalecer, de você ouvir testemunho, de você ser socorrido, de você receber um abraço, de você receber o magistério da igreja, o que a igreja pensa a respeito de vários assuntos. E já caminhando para o final, né, em segundo lugar, nós devemos ser terapeutas das nossas vidas quando o abatimento espiritual começar a querer entrar ou mostrar as suas agarras afiadas para nós. A gente vê aqui que o salmista, ele está abatido espiritualmente. Vejam o versículo de número 6 do Salmo 43. Sinto a batida dentro de mim, ó minha alma. Lembro-me, portanto, de ti das terras do Jordão, e no monte Hermon, ou no outreiro de Mizar. Então, fora o texto clássico que nós lemos, que nós estamos meditando, porque estás abatida, ele reconhece esse abatimento da alma dele, por estar longe da adoração, do culto solene. Então, meus queridos irmãos, ele está passando por um vale, né? Mas nós podemos, às vezes, fazer de alguns vales um grande manancial. Nós sofremos muitos reveses da nossa vida, às vezes nós descemos aos vales, nosso coração também vai a esses vales, mas nós somos o povo que vive pela fé. A voz mais estridente dos nossos adversários, daqueles que não creem, daqueles que coadunam com a vontade do diabo, não pode fazer o papel de uma faca afiada no nosso coração e nos fazer sangrar até morrer. De vez em quando a gente liga a televisão, dói o coração, não dói? A gente vê certas coisas na política. Dói o coração da gente ver o que aquele promotor fez com a mulher dele, né? Que coisas desumanas, né? Envenenar a mulher lá com 5 filhos e contar para os filhos. Que a gente dói o coração, o que a gente vê, o que um padrasto fazia com aquele garotinho, aquele Henri, né? Que é aquele nome daquele garotinho. E tantas coisas dói o nosso coração, quanto posicionamentos da igreja acerca de certas coisas. Me desculpem eu falar, quando uma igreja abraça um ladrão, como a gente vê aí na política, um movimento evangélico abraçando um ladrão, isso dói ao nosso coração como uma faca afiada entrando no nosso coração. Mas isso não pode apenas levar-nos à tristeza. Nós precisamos exortar a nossa alma. Por que está abatido a minha alma? Por quê? Por que te perturbas dentro de mim? Aí você fala assim, olha, eu espero em Deus. Como eu disse no início, o bem vence o mal. É Deus o meu auxílio, é Deus a força minha. Deus não perdeu o governo. Isso faz a gente levantar a cabeça, faz a gente voltar a confiar, faz a gente voltar a esperar, como ele diz aqui o salmista, espera em Deus. Espera em Deus, Raimundo, espera em Deus, Simone, espera em Deus. Porque esse Deus que nós esperamos, ele é fiel. Ele não vai nos decepcionar. Se a sua alma está abatida, que está te levando a um certo desconforto, espere em Deus. É tempo de chorar com os que choram, mas também é tempo de fazer um autoexame. A situação que está em torno de nós não pode nos preocupar mais do que a nossa adoração ao Senhor. A minha preocupação primaz é que me verei diante de Deus. É para isso que eu caminho, é para isso que você foi chamada, para caminhar e para estarmos num belo dia, o dia do Senhor, na frente dele. Isso Deus nos chama. Situação nenhuma pode ser desculpa para o meu descompromisso com as coisas de Deus. Uma alma perturbada, uma alma inquieta, uma alma desassossegada, ela é uma porta aberta para a ansiedade e para a depressão, para ficar doente. Vamos fechar essas portas? Você tem Deus no coração, eu tenho Deus. Nós temos essa força que extrapola exponencialmente
a nossa vida. Isso é matéria de fé. Isso não vem de nós, isso é poder de Deus na nossa vida. Confronte-a. Não permita que a sua alma habite no território da perturbação. Não permita. Nós temos os meios de graça para isso. Deus nos dá a graça. Nós devemos buscar o auxílio divino. Por isso, a terapia começa conosco. A busca começa conosco. Alimentando a nossa alma com o remédio do louvor, com o remédio da palavra de Deus, com o remédio de estar presente na casa de Deus. John Piper dizia o seguinte: a palavra de Deus, ela nos traz a fé, não é? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas John Piper faz um contraste. A falta de fé também vem por não ouvir a palavra de Deus. Se nós ouvimos, nós temos fé. Se nós não ouvimos, nós não temos fé. Às vezes tem crente, às vezes é salvo, às vezes é escolhido de Deus, mas está desnutrido. Está com anemia. Anemia por ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu fico, às vezes, muito triste. De vez em quando a gente posta, às vezes longe lá na pandemia, os sermões, os estudos, e vejo que muitos irmãos da nossa igreja nem sequer clicaram lá para abrir o vídeo. Porque vocês sabem que tem um jeito de a gente olhar lá quem viu, né? E eu olho mesmo. Que é obrigação minha, eu sou pastor da igreja. Eu olho mesmo quem está acompanhando, quem não está, quem está... Olha lá, fulano, tem 3 domingos fulano aqui, nem abriu isso aqui. Isso é obrigação minha. E eu sei muito bem quem está acompanhando, quem não está. Fico triste e oro por essas pessoas. Por quê? Por causa da pandemia? Meus irmãos, o salmista está privado do santuário de Jerusalém aqui, mas não está privado de Deus. Deus não está de lockdown. O salmista encontra repouso seguro para sua alma ao afirmar que o seu Deus é o seu verdadeiro auxílio. E nós precisamos de mais alguma coisa? Não. Os homens podem nos privar da nossa liberdade, nos calar, mas não pode nos roubar a nossa fé. Ninguém rouba a nossa confiança inabalável de que o nosso Deus é o nosso auxílio na vida, na morte e por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Quero que essa